Olá, mergulhador, olá, mergulhadora. Bem-vindos ao Scubra Podcast. Estamos no nosso episódio 7. Hoje nós estamos com a nossa turminha mais próxima aqui. Nós estamos na ordem aqui que está aparecendo na tela para mim. Estou com o Haroldo. Boa noite, Haroldão. Fala, Vini. Beleza? Bora mergulhar? Boa. Marião. Boa noite. Oi, padrão, né? Boa noite, galerinha. Maria, boa noite. Boa noite, galera. Davizão, boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bom? É isso aí. Bom, não tem por que o pessoal do podcast não saber. A gente tava conversando aqui agora há pouco, falando que o Davi tava demorando para sair no mundo para falar boa noite. Então a gente tava treinando aqui antes de entrar no ar, tá? Boa, legal, gente. Ó, nos últimos 2 episódios do podcast a gente trouxe excelentes convidados aí pra gente, né? Tivemos papos bacanas, mas eu pensei nessa semana aqui a gente voltar às nossas bases aí, conversar só entre a gente, tá? Não é nem por falta de convidados, tá? A gente tá com uma fila de convidados pra gente conversar, mas é só pra gente variar um pouquinho, né, a conversa, que é gostoso também, né? E hoje eu trouxe, né, inclusive o resto do pessoal aqui do podcast não está nem sabendo qual que é o assunto, né? Eu vou trazer aqui, não tem nem muito segredo, eu vou trazer aqui uma situação de um acidente de mergulho que teve, acho que nos Estados Unidos, em algum lugar. Eu não queria mandar para eles antes o link, porque eu queria colher as reações de todo mundo e ter gravado aqui no podcast, tá? Então, gente, eu vou trazer para vocês o Haroldo ali. Inclusive o Haroldo me lembrou aqui que é importante, tá? Quem acompanha a gente aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer ferramenta aí que você utilize, é importante vocês saberem também que a gente tá com uma página do Scubra Podcast no YouTube. Então, se vocês quiserem ver a nossa cara aqui, ver a Maria jantando aqui enquanto a gente está aqui. Vocês estão no YouTube? Não estamos ao vivo agora, Maria, mas sim, a gente está no YouTube agora. Agora vai ver eu comendo. Não tem problema. E o Mário tá falando do Scuba Diving Show que já aconteceu, né, Mário? Que você tá... Cara, tipo, eu tava dando uma passeada aqui no Instagram, aí apareceu uma propaganda do Scuba Diving Show. Tipo, daqui... Pro ano que vem. Pro ano que vem, sim, pro ano que vem vai ter. Olha lá, falta 5 dias, não perca. Será que é antigo? Então, eu acho que deu algum problema aí, mas ano que vem vai ter. O Scuba Diving Show ele já acontece, eu acho que já fazem 5 anos. Né? Que esse ano, né, a gente participou, eu participei de palestrante. Vamos ver se pro ano que vem eu consigo participar de palestrante. Eu tô buscando assunto, inclusive, tá? De pauta lá para fazer palestra. Então, se vocês tiverem sugestão, podem me mandar. Tá? Show. Então, sim, nós estamos no YouTube, tá? Então, você aí que está ouvindo a gente, se quiser ver com o que a gente se parece, ver o que a Maria está jantando hoje aqui, vocês entram lá no YouTube para a gente conversar, beleza? Boa! Maravilha, ó. Então, ó, eu trouxe para vocês um caso aqui que aconteceu nos Estados Unidos. Estou vendo aqui no site scubadiving.com. O nome do assunto chama Não Treinado e Despreparado, Lições para a Vida. Tá? Então, esse site Scuba Diving, ele tem uma seção dedicada a histórias de mergulho, erros de mergulhadores, e eles têm uma visão lá do que aconteceu e uma lição aí de vida para mergulhadores. Então, eu vou contar aqui para vocês, para a gente ir colhendo as reações. Então, primeiro, os mergulhadores. Não sei se depois eu vou colocar ao fundo uma musiquinha de tensão aqui pra gente, tá? Eu tô pensando em fazer isso, inclusive, tá? Colocar na edição. Dá um drama? Exatamente. Os mergulhadores. Cliff e Andrew eram bons amigos e companheiros frequentes de mergulho. Eles se conheceram em sua loja de mergulho local e se deram bem. Andrew era um homem de 52 anos, um mergulhador avançado em águas abertas, certificado e experiente.
ele não era um mergulhador de cavernas. Cliff era um homem de 42 anos e instrutor de mergulho experiente. Cliff havia treinado Andrew em várias certificações de especialidade, mas ele não era mergulhador em cavernas, nem instrutor de mergulho em cavernas. Aí aqui, o mergulho. As condições eram boas no sistema de nascentes de água doce, onde Cliff e Andrew planejavam mergulhar. Não chovia muito ultimamente, então a água estava límpida e o fluxo das nascentes era mínimo. Eles observaram várias Você traduziu isso? Isso está traduzido pelo Google Translate. Tá bom. Por quê? Você achou que ficou ruim a tradução? Não, ficou ok. Não são palavras que eu uso geralmente Sim, em histórias. Sim. Mas ok. Eles observaram várias equipes de mergulhadores de cavernas certificados se prepararem e entrarem no sistema antes de vestirem os seus equipamentos de mergulho e se dirigirem para a água. O local de mergulho tinha regras rígidas sobre mergulho. Se você não tivesse uma certificação em cavernas ou não estivesse treinado com um instrutor certificado de mergulho em caverna, não teria permissão para entrar nas cavernas e não teria permissão para trazer consigo uma luz de mergulho para as instalações. Você só tinha permissão para usar a área do lago fora da nascente para mergulhos em águas abertas. Então eu tentei procurar aqui, eu não encontrei o lugar, tá? Mas eu imagino que é o mais comum, né? Assim, você tem um lago, né? Vamos dizer que talvez seja uma nascente lá, então você tem um lago na frente e a água desse lago deve vir de uma nascente que essa nascente é um sistema de cavernas, né? Então, provavelmente deve estar conectado, né, um com o outro, e tinha esse procedimento aí de impedir que os caras entravam e tal, né? Só que aí, olha a história que os caras fizeram. Cliff e Andrew assinaram formulários concordando que só mergulhariam como mergulhadores em águas abertas. Embora tivessem luzes, né, lanternas... É isso que eu ia falar, você está falando luzes, é lanterna, né? Isso. Escondidas em suas bolsas de equipamento e planejassem mergulhar dentro das cavernas. Eles não podiam nem levar as lanternas, é isso? Para não ir mesmo. Exatamente, para impedir. Né? Então, sem lanterna, eu imagino que você não tem como fazer o mergulho. Né? Não, cara, um breu, né? Caverna sem lanterna é um breu. Né? Então é por isso que os caras fazem isso, porque você não tem como você passar, então vai ter jeito. Né? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tava? Ó, os dois já haviam... Não pode me interromper à vontade. Tá. Os dois já haviam estado no parque de mergulho várias vezes. E Cliff era bem conhecido da equipe como instrutor. Então ninguém verificava seus equipamentos para ter certeza que estava dizendo a verdade. Mas ele era instrutor de Open Water. Ele era instrutor de Open Water, mas aquele negócio era conhecido da galera. Né? Era conhecido e tal. Mas eles checavam? Se a pessoa não fosse conhecida, eles checavam? Checavam. Aí é que é o negócio, excesso de confiança, né? Assim, cara, esse cara aqui, o nosso amigo, o Cliffão, né? Que é o Cliff. O Cliffão sabe que não pode fazer um negócio desse. Ninguém vai revistar o segurança do parque. Vai verificar, o cara tá careca de saber, né? É tipo o Mario, ele tá careca de saber que não pode. Né? E eu não faço. Olha lá, Cliff e Andrew, eu achei interessante essa parte que eles anotaram. Cliff e Andrew sabiam exatamente o que estavam fazendo. Óbvio. Quando chegou a hora de entrar na água, eles fizeram o possível para não serem notados. Olha o trabalho que eles passaram para conseguir fazer besteira. Né? Gostava de fazer o curso? Né? Cliff conduziu Andrew para a água. Mas olha só, né? É aí que tá. O Cliff, ele é instrutor de mergulho. E já fez várias certificações com o Andrew. Ele foi instrutor do Andrew em vários lugares. É aquele negócio que a gente fala. É a paixão pelo seu instrutor. Que é legal, assim, obviamente eu mesmo me aproveito muito disso, né, das pessoas que fazem curso comigo, porque fica muito mais fácil você vender especialidade para mergulhador que já fez com você, né, do que você saiu no mercado aí caçando gente. Confia, né? Exatamente, confia. Né? A pessoa já te conhece. Mas é aquela coisa.
Na hora que chegou num mergulho tão complicado quanto o mergulho de caverna, em vez do instrutor de falar, porque ele não era instrutor de caverna, em vez dele falar, né, que é o que eu falo para vocês, eu falo assim, gente, eu incentivo vocês a fazerem um curso de caverna. Mas na hora que vocês chegarem para mim e falar assim, cara, eu quero fazer um curso de caverna, eu vou chamar o Johnny, né, que estava aqui no último podcast aqui. Vou chamar o Johnny, porque ele é um excelente instrutor de caverna. Eu também vou estar lá junto, porque eu vou absorver conhecimento dele. Mas eu não sou instrutor certificado de caverna. Eu não vou passar isso para vocês. Não faz sentido. Né? Você tem que trazer. E aí aquele negócio. Olha só, né? O instrutor. As especialidades que eu sou certificado para ministrar, essas são importantes você fazer. Mas as que eu não sou certificado para dar, essa não precisa. Manipulação de resultado, isso aí parece. Exatamente, né? Então, ó. 2 pesos, 2 medidas. Exatamente. Olha lá. Cliff conduziu Andrew para a água como se estivessem planejando fazer um mergulho de treinamento em águas abertas. Olha só. Então, olha olha o trabalho que os caras tiveram, né? Entrou lá no laguinho, falou, não, estamos aqui, água aberta, hein, pessoal? Tá tudo bem, né? A água tá no umbigo. Quando Cliff teve certeza de que não havia ninguém para vê-los, porque o povo já sabia que ele não era de caverna. Então ele ficou lá dando o famoso migué. Né? Não, tá ali, a galera tá se montando, a galera tá montando e tal. E a gente, vocês não vão entrar lá? Já, estamos só batendo papo aqui, mas vai lá, gente. Né? Precisa de ajuda aí? Vai embora, né? Some daqui. Então, quando Cliff teve certeza de que não havia ninguém para vê-los, ele conduziu Andrew até uma abertura no sistema de cavernas e nadou rapidamente para dentro. Ainda colocaram rapidamente aqui. Né? Eles não aí a tradução aqui ficou ruim, mas eles não asseguraram uma linha para a saída da caverna. Né? Então, regra número 1. Isso, colocar um pouco de contexto aqui para quem está ouvindo a gente, vocês acham que vocês já sabem. Mas assim, na caverna, uma caverna que já foi explorada, né, que é do estilo dessa daí que ele está vendo, você tem um cabo, né, que é um cabo principal, geralmente é um cabo um cabo branco, né, feito de nylon, é um pouco mais grosso, em que ele tem, ele basicamente marca o caminho mais fácil, né, da caverna. Seria como se fosse a coluna dorsal da caverna. Para você conseguir se basear nela. O que todo mergulhador tem que fazer? Todo mergulhador tem que levar carretilha, mergulhador de caverna tem que levar carretilha. Então o que ele tem que fazer? Do ponto em que ele vai entrar na água, ele já tem que assegurar a carretilha em algum lugar, fazer uma amarração competente, levar a carretilha até o cabo central lá da caverna e amarrar a carretilha lá e amarrar corretamente e deixar a carretilha ali. Por quê? Porque a hora que ele volta, ele reconhece qual que é a carretilha dele, beleza, eu vou voltar para o meu ponto. Né? Por quê? Porque pode acontecer dessas cavernas de que o ponto em que tem ali o cabo principal já é dentro da caverna. É escuro, né? E a maioria das operadoras de caverna, eles já fazem isso de propósito. Que é para ninguém conseguir ver o cabo da superfície. Falar, eu só vou seguir esse aqui que dá certo. Né? Então eles já colocam lá muqueado lá no fundo. Né? Então, assim, eles já nem foram com isso. Você tem que assegurar das águas abertas até esse cabo, né? Exatamente. Você tem que ter certeza que está em águas abertas. Se você não fizer isso, um mergulhador inexperiente pode acontecer, ou qualquer mergulhador, na verdade, que depende, porque assim, você chegou lá, a água está cristalina. 50 mergulhadores entraram na caverna. Chegou lá, tá mó caldo de cana a água. Você não consegue ver nada. Né? E aí é aquele negócio, para onde que é o ponto da saída? Você tá ali e você se perdeu. Né? Então, para evitar que você se perca, a ideia é que você tenha até o ponto de saída, até o ponto em que você entrou na água. Né? Então, beleza. Inclusive, a amarração ela é feita inclusive fora da água. Ela inicia fora da água, aí você coloca uma parte dentro da água e você leva até o cabo de entrada. Tá? Então, você vê o procedimento de segurança. Se existe procedimento, é porque alguma coisa já aconteceu que precisou dele. Né? Beleza, vamos continuar a história.
Ó, então eles não utilizaram qualquer tipo de cabeamento. Aí chegou na parte, ó, o acidente. Não há como saber exatamente o que aconteceu com Cliff e Andrew dentro do sistema de cavernas, porque nenhum dos homens saiu vivo para explicar. Perto do final do dia, a equipe da instalação percebeu as sacolas vazias de equipamentos de Cliff e Andrew. Ainda estavam em uma área gramada, sobre uma lona onde os haviam deixado. A equipe iniciou uma busca nas áreas de mar aberto e perguntou a todos os mergulhadores que ainda estavam por perto se tinham visto os dois homens. Ninguém tinha. Olha só, como os caras confiavam no cara, eles começaram a procurar ele na área de águas abertas, porque tinham falado para ele que era ali. Né? Uhum. Então, chegou lá. Outro detalhe que vai mostrar aí já. Os mergulhadores, que é o aluno dele, estava com um cilindro só nas costas e o instrutor estava com um cilindro duplo nas costas. Tá? Guarda essa informação que é importante para já. Quem convidou para a festa? Olha lá. Perto do final do dia, a equipe de instalação percebeu que... isso aqui eu já tinha falado. Então. Pois é, até fazer esse negócio, Maria, do quem convidou para a festa. Né? Aquela coisa, imagina uma situação. Né? Você é convidado para uma festa. Você achou que a festa era fantasia. Chegou lá, tá todo mundo de smoking. Né? Você olha e fala assim, cara, será que eu estou vestido apropriadamente para esse evento? E não. Né? Você chega numa área de caverna, que o cara já te falou para você entrar. Você vê todo mundo entrando com cilindro duplo. 4 cilindros, 5 cilindros. Você tem um cilindro só nas costas. Será que você está vestido para esse evento certinho? Será que a decisão tá boa? Né? O cara, no mínimo, falou assim, não, vamos comigo que eu tenho regulador reserva, que qualquer coisa eu te dou um pouquinho. Né? No mínimo, né? Então, olha lá. No dia seguinte, uma equipe de recuperação encontrou seus corpos a 36 metros de profundidade na caverna. 36 metros de profundidade. 36 com um cilindrinho. Pois é. Eles estavam em uma pequena ramificação do sistema principal. Então eles estavam, tipo, do lado. Né? Andrew estava sem ar e se afogou. Cliff... Andrew é o... Era o aluno. É o estudante. É o aluno, Andrew estava sem ar e se afogou. O que foi, Mário? O mais velho, né? O mais velho. Olha lá. Cliff estava usando tanques duplos, cilindros duplos. Um exame de seu equipamento encontrou o coletor, né, o manifold, entre os cilindros, fechado. Tá? Assim, Rookie. Assim, ó, cilindro duplo. Tá? Existe um conector que conecta um cilindro com o outro. É um procedimento de segurança. Então, assim, você tem lá né, aqui assim, você tem uma torneirinha, aqui assim, né? Para que ela serve? Para, por exemplo, você tem 2 saídas do cilindro aqui e você tem 2 reguladores de primeiro estágio em cada um desses caras, e que vai para reguladores de segundo estágio. Então, acontece. Eu geralmente começo a respirar pelo que está aqui na esquerda. Né? Então, você está respirando aqui. De repente, deu um vazamento nesse cilindro aqui, aconteceu alguma coisa, estourou alguma coisa, você fecha o manifold. Tá? Por quê? Para você não gastar ar desse cilindro aqui. Então você fecha a divisão. E aí, se é um caso de um vazamento, então você respira esse ar aqui até ele acabar, por exemplo, se for o caso. Né? Lógico, se tem um vazamento, a ideia é que você termine o seu mergulho. Mas se você não tem condições naquele momento, você está retornando e tal, você vai fazer isso, vai fechar e vai começar continuar respirando desse que está vazando. A hora que esse aqui terminar, você troca o regulador e respira do regulador que está do outro que estava cheio sem vazar. Né? Aí olha lá. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta técnica aqui. Talvez. Se não vier o caso, você para, tá? Mas se você não fechar, se deixar ele aberto aqui, você só vai respirar do esquerdo? Você pode respirar de um regulador só.
E aí o ar vai se trocar ali e você vai... que é uma das coisas que, assim, eu gosto mais eu gosto bastante de usar cilindro duplo, né? Que é mais fácil, porque você usa um regulador só. Quando você está de side mount, por exemplo, você tem que ficar... Você tem que ficar regulando para ele não ficar pesado demais. Porque senão um cilindro fica leve e o outro fica pesado e você fica mergulhando de drift, né? Você fica de lado assim, né? Tá. Então, ó, olha lá, né? Então, deixa eu ver aqui, Cliffs, tal. Ó, encontrou que os cilindros, que o manifold estava fechado, o que indicou que não houve verificação pré-mergulho ou que não foi conduzida corretamente. Um cilindro estava vazio, mas o outro estava cheio. Tudo o que Cliff teria que fazer era abrir a válvula ou mudar para o outro regulador, que era fornecido pelo cilindro cheio. O cara morreu de burro. Morreu de burro. Olha só. Que coisa. Mas aí, sim, acho que ele morreu de burro por ele ter entrado, né? É que imagino assim que quando, é similar ao side mount, é muita informação. Se você não está preparado e treinado, na hora, quando falta o ar, você se embanana e se apavora, entra, né? Aqui no texto aqui não deixa claro se o Cliff ele era treinado em manifold ou não. Porque nada impede de ele ter alugado o equipamento ou até comprado mesmo, né? Comprou o equipamento. Tem gente que tem mais dinheiro que os juízes. Tem mais dinheiro que juízo, né? Às vezes a pessoa tem mais dinheiro que juízo. Então o cara comprou, mas não sabe usar direito. Eu sou Sherlock Holmes. Eu acho que ele deduziu o seguinte, cara, side mount é mais complicado você fazer. Eu já mergulho com cilindro nas costas. O que é mergulhar com dois? A mesma coisa, é só colocar um outro. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso, inclusive de instrutores de mergulho. Né? Porque, a gente vai precisar fazer um mergulho mais complicado e tal. O ideal é ir todo mundo side mount. Eu não sei side mount. A gente coloca um duplo em você e acabou. Né? Mas você aprende a usar cilindro duplo no curso lá Intro to Tech. Introdução para o mergulho tech. Né? Então, se você não tem esse treinamento, né, não é aconselhável você utilizar um equipamento qual vai além do seu treinamento. Né? Aumenta muito a complexidade. Né? O Haroldo sabe, recentemente fez um curso de side. Dá a impressão, para quem vê de fora, fala assim, cara, se eu mergulho com um cilindro, eu mergulho com dois. Né? Mas o procedimento é muito diferente. Pode dar errado. Mas assim, não é nem isso, é que assim, o procedimento é diferente, então você tem que ter treinamento para utilizar o equipamento, né? Então, enfim, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, tudo que Cliff... Os dois homens foram encontrados próximos a uma linha guia permanente na caverna, mas não havia nenhuma ligação direcional, então, aquelas setinhas, né? A linha que... não saber se ele estava indo voltando. Né? Exatamente. Que pudesse mostrar aos mergulhadores o caminho que eles precisavam para nadar para chegar até a saída. Eles estavam perdidos e não conseguiam adivinhar, né? qual a direção de volta à entrada da caverna. Né? Então eles se perderam. Então eles não sabiam para onde estavam, foram indo. Cara, é só seguir essa linha aqui, mas na hora que você está lá no meio do corredor, você volta para a linha, para que lado que é? Você não tem acerto. Porque o que eu imagino, né? E aí isso tem a ver, até eu acho que tem um pouco da navegação subaquática mesmo, que às vezes você vai num caminho, ele tá de um jeito, na volta ele tá de outro. Quando você entra pela boca, talvez é mais fácil até você achar essa linha central. Mas na hora da saída, se tá uma cana de açúcar, você não consegue nem saber onde que é a boca de sair. Você tá num... E junta isso, Haroldo, o medo que você já tá, porque o teu ar tá acabando. Né? Então, você acha que o cara vai estar com uma clareza de pensamento, falando, não, é para aquele lado, né? Porque é por isso que existem os procedimentos. Que tem a setinha, tem o cookie, que são todas coisas que você aprende a utilizar quando você faz esse tipo de curso. Né? Por quê? Porque essas ferramentas estão lá para ser utilizadas. Então o cara não utilizou nenhuma delas, ele foi com equipamento de open water, só com uma lanterninha na mão, né? E foi a 36 metros de profundidade, cara. O limite do recreacional é 40 metros. Olha a roubada que o cara se enfiou. Né? Aí, uma análise.
que eles colocaram aqui, ó. O mergulho pode ser um clube exclusivo. Verdade, infelizmente. Podemos ver lugares e coisas que uma pessoa comum só consegue ver na televisão. O mergulho em cavernas leva a lugares lindos e que são ainda mais exclusivos do que o típico local de mergulho. Apenas uma pequena porcentagem de mergulhadores visitará sistemas de cavernas subaquáticas. Mas sem o treinamento, experiência e equipamento adequados, o mergulho em caverna pode ser extremamente perigoso e até mortal. Exatamente. Que é que eu falo, né? Eu sou certificado para dar curso de mergulho de naufrágio. Né? Que é que eu falo, o curso de naufrágio é de graça. Para você aprender a entrar em naufrágio é de graça. Eu cobro para te ensinar a sair. Esse que é o mais difícil. Olha lá. Essa frase, inclusive, eu roubei do meu instrutor de naufrágio. Tá? Imagine estar perdido dentro de um sistema de caverna sem ter a menor ideia de como voltar para águas abertas e observar seu suprimento de ar cair lentamente até o zero. Foi o que aconteceu com Cliff e Andrew. Seus últimos minutos provavelmente foram repletos de pânico, medo e arrependimento. Provavelmente um deles ficou sem ar primeiro, deixando seu amigo para trás. Um homem teve que observar seu amigo e companheiro de mergulho perder a consciência, sabendo o que aconteceria com ele em seguida. A tragédia principal desse incidente é que 2 pessoas morreram porque consciente e deliberadamente desrespeitaram práticas de segurança bem estabelecidas e mergulharam muito além daquilo que foram treinadas. Esse aí é o texto. Que doideira, né? Os caras já foram na má intenção mesmo, né, cara? Os caras já foram na intenção de entrar na caverninha. E você vê o negócio, né, cara? A gente fala do jeitinho brasileiro, mas você vê que não é só nós que tem esse problema, né? Então você vê que o cara foi, ele já utilizou a engenharia social dele porque a galera conhecia, já falou, não, olha, eu tô levando aqui o cara, se aproveitou. E aí ficou, né? Os outros instrutores, os mergulhadores lá sabiam que ele não era certificado de caverna. Então, cara, esses caras caras são mergulhadores de caverna, eles são muito safos. Né? Então, eles têm esse negócio. Né? Tá aqui mexendo no equipamento, mas tá aqui, né? O olho de peixe e outro gato. Então, tô olhando os caras lá. Ó, gente, vocês não estão indo pra lá não, né? Vocês sabem que não pode. Não, a gente sabe, tá. E o que eu imagino também? Eu imagino que a hora que o cara entrou na caverna, você viu que eles não estavam no sistema principal, eles foram para um sistema secundário. Eu imagino que eles foram exatamente se esconder dos mergulhadores que estavam lá. Eles devem ter descido e deve ter visto as luzes das lanternas dos caras brilhando. Né? Aí viu as luzes ali e falou, puta, se a gente for ali, os caras vão ver a gente. Né? Então vamos pra cá. Vamos pra esse lado aqui. Né? E aí já foi. Né? Foi para aquele lado. Inclusive nas cavernas, geralmente esses secundários, eles têm um outro cabo ali. E aí você tem que amarrar do cabo principal até a entrada daquele outro sistema secundário, até para você sinalizar que tem gente ali. Né? Então tem todos esses procedimentos. O cara ignorou tudo isso, né? Foi lá no freestyle e por lá ele ficou. Ô Vini, pensando aí tem uma coisa que tá me chamando a atenção. Sabendo que são 2 caras, tem uma coisa que não me sai da cabeça. Será que eles quiseram filmar? Já tem o Brokeback Mountain. Será que eles foram filmar o Brokeback Cavern? Não sei. Não sei. Ficou isso daí na minha cabeça aqui agora. Cara, ou os caras eram companheiros de crime, né? Vai saber o que foi que aconteceu. Né? Tá. Situação estranha, né? Sim. Ignorou tudo. O cara ignorou tudo. E o pior é que é instrutor. Não importa do que você é instrutor. Você tem que saber a sua limitação. Mas aí... Isso é o pior de tudo, né? Tipo, se fosse 2 caras, tipo, eu e a Haroldo, assim, né? Somos 2 brothers, a gente não é instrutor. Vamos fazer um negócio escondido aqui. Porra, né? Mas, porra, um cara que instrui fazer uma parada dessa... Isso para mim é o pior. Um cara que é instrutor. Não importa do que você é instrutor. Se você não é, se você não tem, você tem que saber você tem que ter a noção da conduta, né? gravidade do negócio que você está fazendo, que é o não treinamento, cara. Eu vou te falar. Você é instrutor.
vou te falar, isso é, na verdade, o mais comum que acontece. Né? Por quê? Porque os caras, muita gente sai do curso de instrutor, sai do curso de Dive Master com um salto alto, né? Um nariz empinado, achando que ele sabe de tudo. Né? Não, eles podem até saber, mas do que eles foram instruídos para saber. Do que ele Por foi e- instruído para saber. A gente vê a Maria daqui uns meses aí. se Você ela- vê que a Maria já está se defendendo, né? Que ela já está quase terminando a parte do instrutor, já está se defendendo ali já. Vamos ver ela daqui Olha o uns salto 2 alto já meses. chegando já. Uns 2 Eu não- meses ela começa já a olhar para uns buracos na parede. É. Será que dá para entrar se chover? Ah, já começa a chamar o Davi e fala: vem cá, cara. Pois é, inclusive, daqui 2 semanas, inclusive, eu tô indo para Brasília lá com o Edu para eu fazer especialidades para conseguir trazer para cá. Né? Legal. Então, cara, a gente aprende o tempo todo, não é porque eu sou instrutor de mergulho, né, que eu sei tudo. Né? A gente, tanto é que é mais ou menos essa ideia da gente estar trazendo aí alguns convidados aí para o podcast, para a gente ver, né, outras visões. Às vezes a pessoa até tem um conhecimento parecido com você, mas ele tem experiências diferentes, ele aprendeu coisas e vai te ensinar outras coisas. Né? Geralmente é o contrário, né, Vini? Quanto mais você estuda, mais você. Nossa, mas tem uma. Que nem, Exato. sei lá, eu comecei por aventura, né? Convite seu e tal. Cara, eu nunca imaginava mergulhar. Quando eu tava vendo, eu tava no mergulho e tava indo pro avançado. Aí, de repente, falei, puta, legal, tô no avançado. Aí, de repente, você me fala de naufrágio. Eu falo, o quê? Ainda tem mais? E aí você tem mais, e aí tem mais, e aí não sei o quê, e aí rescue, e não sei o quê. Você vai fazendo e você fala, cara, peraí, eu só vou dar o passo até onde eu conheço realmente. Uhum. Porra, você... Quanto mais você estuda, mais você fica Mas, querendo talvez estudar. Exatamente. Mas Exatamente. é isso que o pessoal chama da síndrome do impostor, né? Porque assim, tem muita É. gente competente que acha que é incompetente, né? E por quê? É por causa da síndrome do impostor, porque o cara conhece tanto que ele percebe que tem muito mais conhecimento que ele não sabe ainda, né? Quando tem gente que só sabe só esse tantinho aqui, fala, não, o resto aqui Mas é não entra na freestyle. minha cabeça um instrutor que sabe, tem a noção do quanto é importante instruir e se instruir. E Maria, Fazer um negócio você precisa ver o mundo mais, Maria, pra você ver o nível que eu pode acho- chegar. É uns caras que, tipo, faz assim, ó. Se um cilindro vai até 36 metros, 2 vai até 72. Por isso que o cara meteu 2 nas costas. Eu falo, mano, se lá embaixo eu fico 10 minutos, 2 eu fico 20. Ah, mano. E a matemática é essa, né? Porra. É uma regra de 3. Pois é. Né? E é engraçado, né? Você vê, e, cara, quem conhece essa parte, né? Vocês já fizeram de naufrágio, então vocês sabem das regras de terços, né? Que tem, né, um terço para você entrar e né, descer, entrar no naufrágio, outro terço para você sair e um terço de segurança. Né? Essas regras, que hoje a gente aprende também no curso de naufrágio, elas vieram do mergulho de caverna. Né? Então a gente herdou esses procedimentos que eles vieram do procedimento de caverna. Né? Na verdade, se você for ler alguns livros aí, por O exemplo... que precisa para o curso de caverna mesmo? Side, roupa seca. Assim, precisar não precisa. Tá? O side, sim, o side você vai precisar. Né? Ou se você tiver um Intrutech, porque no Intrutech você aprende a ir com cilindro duplo. Então você pode ir com cilindro duplo também. Tá? Oi, fala. Posso recomendar para Maria? Maria, teve o episódio 6 que foi com o Johnny. Eu tava lá. Não. Deixa eu. Mas é bom relembrar, Maria. Eu só episódio tô 6, falando porque eu tenho muita vontade. Eu quero muito que chegue logo esse momento. O episódio 6. Eu tô me comendo de veio vontade. O Johnny aqui, porra, sensacional. Ele fala o que precisa de certificações para chegar. Eu sei, porque fui eu que pedi. Se você tivesse lembrado da sua pergunta, eu tô brincando, sei que você tá. Tá, então, aí então, você precisa, na verdade, de alguma certificação que você tenha saiba usar mais de um cilindro, né? Então, ou Intrutech ou Side Mount, né?
E a roupa seca, ela não é obrigatória para alguns tipos de caverna. Pra mim é. Então, né, o recomendado seria pelo menos uma semi-seca, mas honestamente eu recomendo mesmo que a pessoa utilize uma roupa seca. Tá? Não, pra mim eu não aguento. Eu não aguento ficar tanto tempo com Então com a roupa seca já vai te atender já. Né? A caverna e água doce, em geral, ela é mais fria do que mar, né, Vini? Ela depende, né? Depende também. Depende, É que é assim, muito tem. tempo embaixo d'água. Tem caverna, por exemplo, que a água é morna. Né? Tem caverna em água salgada. Não precisa nem fazer xixi, então. Dá aquela esquentada no Mas coração. assim, geralmente ela vai ser mais fria mesmo, né? Porque ela não bate sol direto nela, né? Eu recebi umas fotos, inclusive do Edu, que ele foi fazer um mergulho de caverna esse final de semana, ele me mandou umas fotos, muito bonito também. Eu não sei onde que é o lugar que ele mergulhou, depois eu preciso perguntar pra ele. Mas é um mergulho bonito também, mas é um mergulho geralmente frio, né? Então, roupa seca, semi-seca para quem é mais calorento, mas na média é importante ter um tipo de roupa dessa. Né? Aliás, uma outra coisa, eu tinha até uma outra história, eu não vou ler mais outra história de tragédia não, mas eu estava vendo essa semana, inclusive um negócio parecido, que é o da roupa seca. Roupa seca é um outro item também, né? Que assim, já é uma roupa cara, né? Vocês sabem, então é uma roupa aí que está no mercado aí na casa de 10 mil, 12 mil reais, uma coisa assim, né? Para quem não conhece mergulho que está ouvindo a gente aqui, quando você faz o open water, você usa uma roupa úmida, que a gente chama, né? E a gente geralmente fornece, depois que você certifica, você pode alugar, né? Que é por um preço irrisório. Se você quiser comprar a sua, no mercado aí tá na base de R$1.500, R$2.000, né? Essa roupa seca é uma roupa mais tecnicamente complexa, né? Então ela é cara também, até porque não é uma questão de demanda, né? Poucas pessoas buscam roupas secas, então obviamente elas acabam sendo mais caras porque o custo de produção dela é maior. O dia que tiver todo mundo mergulhando com roupa seca, ela vai baratear, né? Então essa roupa ela vai te proteger bastante, só que ela é mais difícil de utilizar, né? Porque ela tem uma bombinha aqui na frente aqui, né? Fica no centro do peito, que você tem que apertar para você enxertar ar nela ou algum gás que você esteja utilizando. Você tem que enxertar ar, né? Ou gás. E por que serve isso? Porque assim, como não entra água, conforme você vai indo mais fundo, esse ar que está dentro da roupa ali na hora que você vestiu, ele vai comprimindo, ele começa a apertar o seu corpo. Tem uma hora que ele consegue fazer com que você, inclusive, não se mexa. É como se você já viu lá embalado a vácuo lá, né? Você vai lá você vai no mercado, você vê aquelas coisas embaladas a vácuo, você vai sentir aquele bife lá embalado, né? Então, assim, tem procedimentos, o gás vai aumentar, vai mudar de densidade conforme você muda de profundidade. Então, você tem procedimento para como você tira o ar da roupa, como você coloca, como você mantém flutuabilidade, como é que você coordena a flutuabilidade entre o ar que está na sua roupa e o ar que está no colete que você está utilizando, né? Tem cabo a mais, ele acaba sendo um pouquinho mais complexo. Então é por isso que você precisa de um curso para isso, né? Tem e não é pouca gente, tá, de mercado que acaba adquirindo essas roupas secas e sem fazer curso devido começa a utilizar esse cara, né? E aí só vai aparecer o problema a hora que ele tiver uma emergência, né? Que ele tiver uma emergência lá embaixo. Então eu estava vendo uma história lá que eu não vou trazer para vocês completa, mas é uma história lá de um mergulhador que ele fez isso daí. Ele comprou a roupa, não fez o curso, ninguém perde certificação, então ele continuou utilizando e tal. E aí tem uma hora que ele foi tentar parar em uma parada descompressiva. Ele não conseguiu fazer a parada, porque a roupa dele inflou, ele não sabia como soltar o ar da roupa. E foi embora, né? Foi lá pra cima. Aí chegou lá em cima, doença descompressiva, né? Eu acho que ele sobreviveu, mas não foi tão fácil. É o nosso convidado da semana que vem. Oh my God.
Ele Boa, tá gente. voando junto com o padre que subiu com os balões agora. Então é isso, gente. Vou deixar essa historinha aí para vocês. Gostaria de agradecer a audiência de vocês aí no podcast. Daqui 2 semanas nós estamos de volta. Você que tem uma história de mergulho aí, quer contar, quer compartilhar com a gente, entre em contato com a gente através do scubrapodcast@gmail.com. Também pode ser nos comentários aqui, pode ser nos comentários do YouTube também. A gente tem visto, né? E conforme é possível, a gente vai respondendo para todo mundo. Tem algumas pessoas aí que estão querendo, né? O pessoal lá do Coluna d'Água, o pessoal da Raid, da certificadora, está querendo vir aqui no podcast também. Já estou ajeitando com ele uma data, provavelmente já vai ser no próximo. Uma questão de agendas aí, mas a gente deve receber esse pessoal aí para bater um papo com a gente, tá? Então, um abraço para você e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser.